Olá, bem-vindos à primeira aula do canal Ateliê Artemis. Meu nome é Paula, sou professora de crochê e hoje eu vou ensinar vocês a fazerem esse square, quadradinho de crochê, bem fácil, bem versátil. Vocês podem usar ele para fazer tanto vestuário quanto itens de decoração, suplá, mantas, cobertores. Dá para fazer de tudo com ele. Esse aqui eu fiz com barbante número 6, barroco. Esse aqui menorzinho eu fiz com fio amigurumi tradicional, mas também dá pra fazer ele com lã, com fio de malha, outros tipos de barbante, outros tamanhos. Pra fazer esse aqui eu vou fazer outro desse, pra no final do vídeo eu ensinar também como a gente faz a emenda deles. Para fazer esse, eu usei o barroco número 6, que nem eu comentei, uma agulha de crochê número 4, agulha de tapeçaria. Quando eu tô usando o barbante, eu gosto de usar essa com um buraquinho maior, tanto a de plástico quanto a de metal. E uma tesoura também. Eu também tô aqui com o gráfico dele, que eu vou estar disponibilizando para vocês. A gente vai aprender assim, vai ver por cima um pouco como ler um gráfico, para depois vocês poderem pegar outros na internet e conseguirem fazer também. Então, vamos começando. Para começar o meu square, eu vou ver aqui no meu gráfico. A gente começa bem aqui no meio, obviamente. E nesse square, a gente não vai usar o anel mágico, nós vamos usar um anel de 5 correntes, que é normalmente o que tu vai ver nos gráficos na internet. Se tu se sentir mais confortável, também pode usar o anel mágico. Aqui. O meu gráfico eu leio sempre em sentido horário, começando do meio para fora. Esse símbolo aqui, esse círculo, é uma corrente. Essas bolinhas mais escuras são pontos baixíssimos. Então, eu vou começar fazendo um círculo com 5 correntes e um ponto baixíssimo na primeira. Vou pegar aqui o meu fio. Para começar, eu vou estar usando o barroco número 6 na cor Suspiro, que eu vou fazer outro igualzinho a esse. Suspiro é esse aqui do meio. Fiz 5 correntes. Vou aqui na primeira. Entro e vou fazer um... Às vezes nessa parte enrola, então façam com bastante calma. Fazer um ponto baixíssimo. Feito esse, eu vou aqui, subo 3 correntes e dentro desse anel eu vou colocar mais 15 pontos altos. Vou ficar no total com 16, contando com as minhas 3 correntes que eu vou iniciar agora. Vou tirar o square daqui. Aqui eu vou fazendo os pontos altos, pegando dentro desse anel que eu fiz.
Se tu chegar aqui no final, falta ponto, parecer que não tem lugar para pegar, para colocar, tu segura aqui e puxa os teus últimos pontos pro lado para abrir um espacinho aqui para tu colocar os outros pontos. Aqui pra mim eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14. Então faltam 2. Quinze, 16. Quando eu faço o anel de correntes, ele fica um pouquinho maior que o ponto do que se eu fizesse os pontos dentro do anel mágico. Porque o anel mágico tu tem como ajustar. Tu pode tentar puxar o fio que sobrou lá das correntes pra ver se ele se ajusta um pouco. Não é sempre que ele vai diminuir aqui o buraquinho, vai ficar. Mas tu pode tentar. Aqui, para eu passar para a próxima carreira, eu vou trocar de cor. Então eu vou fazer um arremate aqui invisível. Para fazer o arremate, o que eu faço? Eu pego a minha tesoura, eu corto o fio, deixando um pouquinho, puxo ele para fora. Pego a agulha de tapeçaria, eu vou fazer um arremate invisível. Como que é o arremate invisível? Aqui, todos os meus pontos, eles têm 2 alcinhas em cima. Mas as correntes, elas não têm, assim, propriamente essas 2 alcinhas. Aí, o que que eu vou fazer? Botei o fio aqui na agulha. Vou entrar embaixo das 2 alças o nosso segundo ponto alto, o primeiro depois das correntes. Entrei aqui e vou voltar, vou entrar de volta aqui bem onde eu saí. Ó, vocês estão vendo, meu fio tá vindo aqui, ele tá saindo bem aqui no meio. Eu vou entrar aqui e vou levar lá pra trás, já passei junto pela terceira alça do ponto que fica lá atrás. Dou uma ajeitadinha aqui. Para eles ficarem todos iguais. Deixo esse fio aqui, depois eu vou mostrar para vocês como fazer o arremate dele. E já vou passar para minha próxima cor. A minha segunda cor aqui é o Barroco 6 na cor rosa Candy. Eu vou deixar todas as cores na descrição para vocês também. No meu gráfico, o que que eu tenho agora? Eu tenho uma carreira aqui de pontos puff. O que que é um ponto puff aqui no gráfico? É essa bolinha aqui com um risco no meio. Esse é o ponto puff. Aqui, onde que eu começo ele? Eu tenho aqui 2 correntes e meio ponto puff. É o início aqui. Para procurar o início de uma carreira no gráfico, tu sempre vai procurar as correntes. Aqui eu consigo ver o início de cada carreira onde tem as correntes. Aqui o início da carreira de pontos altos, o início da carreira de ponto puff, o início da próxima e aqui também o início da outra. Essa carreira, então, de pontos puffs é um ponto puff separado por uma corrente, um para cada ponto alto de base. Então, eu vou ter 16 pontos puff.
como eu inicio? Eu seguro o meu fio aqui atrás, entro no ponto e já saio fazendo as correntes. Eu tento deixar ele sempre perto do final da outra carreira, para esses dois fios ficarem juntos, pra gente fazer o arremate depois. Aqui. Fiz as duas correntes, vou começar o meu ponto puff. Esse aqui vai ser só meio. O que significa isso? Eu vou dar uma laçada, entro aqui nas duas alcinhas do ponto e puxo. Dou outra laçada, entro aqui de novo e puxo novamente. Agora, eu vou tirar as alças da minha corrente, da minha agulha, deixando só um. Passo e trago por dentro, deixando só aquela primeira. Vou ficar com duas, laço e tiro as duas. Esse aqui é o meio ponto puff que a gente faz no início. Uma corrente de separação. No próximo ponto, fazer um normal, como que eu laço o fio, entro, puxo, fiz um, laço de novo, entro, puxo, dois, laço de novo, entro, puxo, fiz isso 3 vezes. Vou laçar, vou tirar todas as alças menos uma. Assim, fiquei com duas, laço, tiro as duas. Esse é o ponto puff completo. Faço uma corrente de separação, laço, mais uma vez o ponto puff. Lacei o fio, entro, puxo, uma vez, laço o fio, entro, puxo, 2 vezes, laço, entro, puxo, 3 vezes. Laço o fio, tiro todas as alças menos uma, fiquei com duas, laço e tiro as duas. Aí eu vou fazer em toda a volta esse ponto puff. Eu volto pra vocês quando chegar na última aqui, pra gente fazer a troca de cor de novo. Cheguei aqui no final, vou fazer o meu último ponto puff. Cuidado para não esquecerem de fazer essas correntes de separação, senão a tua peça vai começar a fechar assim. Fazer o último, laço, entro, um, laço, entro, dois, laço, entro, 3, tiro todas menos uma, tiro as duas agora. Fazer uma corrente e vou fazer mais um arremate invisível. Para fazer o meu arremate invisível, eu vou cortar o fio, deixando um pouquinho. Puxo ele aqui, não puxo muito, que senão essa corrente, a última que eu fiz, ela vai ficar apertada, vai ficar menor que as outras aqui. Coloco a minha agulha e aqui, ó. Todos os meus pontos puff, eles têm as duas alcinhas em cima. Mas esse primeiro, ele não tem bem igual às outras. Então, o que que eu vou fazer? Fiz a corrente, cortei o fio, eu vou entrar aqui, ó. Vocês estão vendo essa corrente de separação? Eu vou entrar bem embaixo dessa primeira, aqui, pegando nas duas alcinhas dela. Levo lá pra trás, puxo. E agora, na volta, eu entro bem aqui dentro dessa última corrente que eu fiz, levo o fio lá pra trás, dou uma ajeitada nele. E ó, esse aqui eu vou passar aqui por dentro, já pra
facilitar para arrematar depois. Deixo ele aqui e ó, ficaram todos iguais. Agora, para minha próxima carreira, esse símbolo aqui são 4 pontos altos tirados juntos. Mas no começo aqui eu tenho 3 correntes e são 3 pontos altos tirados juntos. É que nem o nosso primeiro ponto puff, que eu começo com corrente e faço só metade dele. Esse aqui eu começo corrente e faço o resto. Vou pegar aqui o meu próximo fio. Vai ser o Barroco 6 na cor pink. Seguindo o mesmo esquema de cores desse square. Como iniciar, eu pego meu fio, seguro ele aqui atrás, eu procuro começar sempre perto de onde está o fio que eu deixei para arrematar. Seguro ele aqui. A diferença nessa carreira é que os pontos puffs a gente fez em cima de cada ponto alto, né? Os 4 pontos altos tirados juntos, a gente vai fazer no espaço daquela corrente de separação que a gente fez entre um ponto puff e outro. Então, venho aqui, seguro o fio. Ao invés de eu entrar aqui pegando as 2 alcinhas em cima do meu ponto puff, eu vou pegar entre um ponto e outro. Pego aqui 3 correntes, assim como está no meu gráfico aqui, e vou fazer 3 pontos altos tirados juntos. Como que são 3 pontos altos tirados juntos? Laço meu fio. Eu trago, vou ficar com 3 alças na minha agulha, laço, tiro 2. Laço o fio, entro, fiquei com 4 alças na minha agulha, laço, tiro 2. Vai fazer só a metade de baixo de cada ponto alto. Laço novamente, trago o fio, fiquei com 5, tiro 2. Agora, eu estou com 4 alças na minha agulha. Eu vou laçar o fio, eu vou tirar 3. Eu vou deixar só uma, que nem eu fiz no ponto puff. Tiro 3, fiquei com 2, tiro as 2. Esse aqui é o meu primeiro ponto. Aqui. Entre um e outro, eu tenho 2 correntes de separação. Faço as 2 correntes. Agora, eu vou fazer um ponto inteiro. Fazer 4 metades de baixo do ponto alto. Laço, tiro 2. Laço, tiro 2. Só as metades de baixo. Vou ficar com 5 alças na minha agulha, vou tirar 4, vou deixar só uma. Aqui, tiro 4, fiquei com 2, tiro as 2. Faço 2 correntes de separação e novamente laço meu fio. Entro, tiro somente 2 alças, laço meu fio aqui, tiro 2. Laço aqui, tiro mais 2 e novamente laço aqui, tiro só 2. Mais uma vez, fiquei com 5 alças na minha agulha, vou tirar 4, fiquei com 2, laço e tiro 2. E vai ser esse exato ponto aqui por toda a volta, sempre no espaço
de um ponto puff e outro. Não esqueçam das duas correntes de separação. Assim que eu der a volta, que eu chegar aqui no último, eu volto para mostrar para vocês. Cheguei aqui no meu último ponto, fiz as duas correntes de separação, vou fazer esse último de novo junto com vocês. Laço meu fio, entro aqui, fiquei com 3 alças, tiro 2, laço, entro aqui, fiquei com 4, tiro 2, laço, entro aqui, fiquei com 5 alças, tiro 2 e mais uma vez, laço, entro aqui, fiquei com 6 alças, tiro 2. Agora eu fiquei com 5 alças na minha agulha, vou laçar, vou tirar 4 delas, fiquei com 2, laço e tiro as 2. Agora, mais um acabamento invisível. Primeiro eu faço as duas correntes de separação, corto meu fio, deixando um pedaço, coloco aqui na agulha. Aqui, quando tu for fazer o arremate invisível, logo depois de correntes, cuidado para não puxar o fio, que se tu puxar, essa corrente aqui vai ficar menor que a outra. Aqui. Acho que a primeira corrente de separação que eu fiz, vocês podem ver que ela tem uma alcinha deitada aqui, né? Vou entrar embaixo dela. Se tu olhar por cima, tu vai sair bem embaixo das duas alcinhas da corrente. Levo meu fio lá pra trás. Dou uma ajeitadinha nele. E aqui, ó, o meu fio tá passando por aqui e ele começa bem aqui, saindo de dentro dessa corrente. Então, eu vou entrar bem aqui no meio dela. Vou ajustar aqui para ficar tudo igual. E esse fio aqui, que nem eu fiz o outro, eu vou passar aqui para trás, para já arrumar, ajudar o nosso arremate depois. Agora estão todos iguais. Por enquanto, o meu square ainda é o círculo, né? Na próxima carreira, a gente já vai começar a fazer os cantos dele. Na próxima carreira, aqui, tem que cuidar bastante o gráfico, que tu vai ter meios pontos altos, que é esse T sem nenhum tracinho, ter ponto alto, que é o T só com um, e ponto alto duplo, que é um T com 2 tracinhos nele. Aqui nessa carreira eu vou estar usando o barroco na cor porcelana. Antes de começar, eu pego o meu gráfico, eu procuro as correntes aqui que indicam o início da minha carreira. Elas estão aqui bem na quina do meu square. Aqui, se a gente olhar bem de perto, a gente vai começar junto dos pontos altos duplos. Então, ao invés de fazer 3 correntes, que nem eu fiz nas outras, eu vou começar com 4 correntes. Pego meu fio, procuro começar perto desse último aqui, o último fio que eu deixei para o arremate. E nessa carreira nós também iremos trabalhar nos espaços entre um ponto e outro, que nem eu fiz na última. Deixo um fio aqui para o arremate, seguro bem ele e já começo. 1, 2, 3,
4. E aqui eu tenho mais 2 pontos altos duplos. Como eu faço um ponto alto duplo? Eu vou laçar o meu fio 2 vezes, entro aqui no espaço, trago, ó, estou com 4 alças na minha agulha, tiro 2, tiro 2 e mais 2, vou tirando as alças de 2 em 2. Mais um ponto alto duplo, laço 2 vezes, entro aqui no espaço, fiquei com 4 alças. Laço, tiro 2 alças, fiquei com 3. Laço, tiro mais 2, laço e tiro mais 2. Temos aqui o equivalente a 3 pontos altos duplos. Agora, eu tenho uma corrente de separação. No próximo espacinho, eu vou fazer 3 pontos altos normais. Uma corrente de separação e aqui 3 pontos altos normais. Feito 3 pontos altos, uma corrente de separação e esse aqui é o meio ponto alto. Então, no próximo eu tenho 3 meios pontos altos. Como que é o meio ponto alto? Eu laço o fio, entro, fiquei com 3 alças na minha agulha, vou laçar e vou tirar as 3 de uma vez só. Laço, entro, fiquei com 3, tiro as 3 juntas. Agora, uma corrente de separação, 3 pontos altos normais. Um, 2, 3. Agora, cheguei na próxima quina. Na próxima quina, eu vou ter 3 pontos altos duplos, 3 correntes de separação e mais 3 pontos altos duplos, tudo no mesmo espaço entre um ponto e outro. Corrente antes, laço 2 vezes, tiro 2, 2 e 2, primeiro ponto alto duplo, segundo, terceiro. Aqui. Pode parecer que eu não tenho mais espaço para colocar os meus próximos 3 pontos altos. O que que eu faço? Que nem eu fiz aqui no início, eu seguro e eu empurro esses pontos pro lado para criar mais um espacinho para eu colocar os próximos pontos. Agora, 3 correntes de separação, mais 3 pontos altos duplos. E aqui eu tenho a primeira quina do meu quadrado. Agora, nessa carreira que ele toma a forma de um quadradinho. Então, na próxima, a gente vai repetir essa parte aqui. Então, são 3 pontos altos,
uma corrente de separação, 3 meio ponto alto, uma corrente de separação, 3 pontos altos, uma corrente e faz a quina novamente com 3 pontos altos duplos, 3 correntes de separação e 3 pontos altos duplos. Essa carreira eu vou fazer junto com vocês. Eu só vou acelerar um pouco o vídeo para não ficar muito longo agora. Cheguei na próxima quina, de novo, fiz a corrente de separação, vou fazer 3 pontos altos duplos. Parece que eu não tenho mais espaço, mas eu puxo os meus pontos um pouquinho para um lado. As 3 correntes aqui. E mais 3 pontos altos duplos. Tá? Quase fiz um ponto alto. Muito cuidado para sempre laçar 2 vezes. Se laçar só uma, vai ser um ponto alto normal. Mais uma quina feita, já está tomando a forma de quadrado, meu square. Agora, mais uma vez, repito essa parte até chegar na próxima quina. Cheguei então na próxima quina, mesma coisa, dos 3 pontos altos duplos, 3 correntes e mais 3 pontos altos duplos. Mais uma quina feita, vamos para a última repetição aqui.
Cheguei na próxima, que eu tenho metade da quina, eu tenho que fazer mais 3 pontos altos duplos aqui. Dois e 3. Aqui só faltam as minhas correntes, eu só vou dar uma ajeitada neles. Três correntes. E nessa volta, eu não vou fazer um acabamento invisível. Por quê? Se eu pegar aqui o meu square, que já tá pronto, não tem no gráfico, mas eu fiz uma carreira de pontos baixos depois dessa nossa carreira que fez aqui, né? Por que que eu fiz ela? Porque eu queria um acabamento que ele ficasse mais uniforme. Então, como que eu vou fazer essa carreira? Fiz as 3 correntes, vou aqui no meu início, onde eu fiz aquelas 4 primeiras, 1, 2, 3, 4, vou na 4ª corrente, entro no meio dela e faço um ponto baixíssimo. Agora, eu vou fazer uma corrente, que já vai contar como meu primeiro ponto baixo, e aqui, para cada ponto que eu tiver, eu vou fazer um ponto baixo, pegando aqui nas 2 alcinhas de cima do ponto. Para cada corrente de separação, eu também vou fazer um ponto baixo. Cuidado para não pular nenhum, porque para unir os 2 quadrados, eu preciso ter o mesmo número de pontos em cada um deles. Então, vocês podem ir contando. Eu gosto de contar. Aqui, cheguei na corrente de separação, faço ela e conto 1, ponto, 2, 3, corrente, faz o ponto na corrente, 1, 2, 3, faz o ponto aqui no espaço da corrente. Contando, tu evita um pouco mais a possibilidade de pular um ponto na hora de fazer essa carreira. 1, 2, 3. E aqui, nesse espaço de 3 correntes, eu vou fazer 2 pontos baixos, uma corrente e mais 2 pontos baixos. 1, 2, uma corrente e mais 2. Agora, eu sigo dessa forma até eu chegar aqui no meu último espaço. Cuidado sempre para fazer um ponto para cada ponto de base e um para cada espaço de separação que tu tiver. Assim que eu chegar aqui, eu já volto para mostrar para vocês nosso arremate. Cheguei na minha última quina, eu vou fazer 2 pontos baixos, uma corrente
e mais 2 pontos baixos. Aqui eu tenho aquela corrente que eu fiz no início, bem em cima do primeiro ponto. Aqui, consegue ver ela bem aqui. Eu vou fazer um acabamento invisível nela. Aqui eu já consigo ver que o meu square ficou bem quadradinho. Corto o fio, puxo e vou fazer novamente um acabamento invisível. Porque aqui, ó, a minha corrente, ela não tem essas duas alcinhas de cima. Então, o que que eu faço? Eu tenho aquela corrente que eu disse que ia contar com o primeiro ponto baixo. Eu entro bem do lado delas, aqui no segundo, passando embaixo das duas alças do ponto. Então, eu volto aqui, bem onde eu saí, entro aqui e levo o meu fio lá pra trás. Assim, ó, elas ficam todas praticamente iguais. E o meu quadrado está praticamente pronto. Eu só tenho que fazer os arremates, arrumar esse emaranhado de fio que ficou aqui atrás. Rapidinho eu vou mostrar pra vocês como que eu faço eles. Vamos começar aqui com o primeiro fio que ficou logo depois do meu anel de correntes. Esse aqui, como não é um anel mágico, eu não preciso fazer nenhum nó, eu só preciso passar ele aqui por dentro dos pontos para deixar arrumadinho. Eu só passo ele por dentro dos pontos aqui atrás com a minha agulha. Puxo e já posso cortar esse fio. Nos outros, que eu recomendei para vocês deixarem os dois fios perto, eu vou primeiro dar um nozinho aqui nele. Vou dar 3. O primeiro, não apertem muito para não repuxar o fio. Os próximos pode apertar bastante. Agora, essas sobras eu também passo por dentro dos pontos atrás. Pode passar os dois para o mesmo lado, eu gosto de passar um para cada lado. Nesse aqui, que eu só tenho um, o que que eu faço nele? Eu pego o fio, coloco na agulha e vou passar aqui dentro. Agora, eu vou dividir o meu fio ao meio.
pegar metade dele. Eu vou abrir aqui, ó. Vou passar metade dele por uma alcinha que esteja próxima aqui. Agora que eu passei, eu vou dar os nozinhos. O primeiro não aperta muito para não repuxar. Os próximos pode apertar bastante. Se tu quiser, tu também pode colocar um pinguinho de cola pano nos nós, depois para ficar bem seguro. Agora, fiz os nós e vou passar aqui por mais uns pontos para esconder. Feitos os arremates, corto o fio e o meu quadrado está pronto. Se tu tiver aqueles quadrados de madeira de blocagem, tu pode blocar ele, mas assim com o barroco ele fica bem firmezinho, ele toma forma bem fácil. Agora eu vou mostrar para vocês como que eu junto dois dele. Para fazer a junção desses dois, eu vou usar uma cor assim diferente para vocês conseguirem ver bem o efeito que fica. Mas quando estiverem fazendo na peça de vocês, usem uma cor, pode ser a mesma da última carreira, uma cor que fique neutra. Como eu disse antes, eu preciso ter o mesmo número de pontos em cada um para eu conseguir emendar eles certinho. Nesse aqui, eu vou pegar, colocar a minha agulha aqui naquela corrente que a gente fez depois dos dois pontos baixos, que aqui eu fiz dois, uma corrente mais dois. Vou colocar a minha agulha naquela corrente que fica mais na quina. Sempre vai começar bem na quina do teu quadrado. Pego o outro, acho a corrente também e vou pegar só uma alcinha dela, que nem eu fiz aqui no outro. Em um dos quadrados eu vou pegar a alcinha mais de cima, no outro também. Vai pegar sempre as que ficarem mais para fora. Pego o meu fio e trago com cuidado. Esse primeiro é mais chatinho. E agora, nos próximos, a mesma coisa. Pego a alça de cima de um dos lados e a alça de cima do outro. E vou juntando com pontos baixíssimos. Até vocês pegarem o jeito, vai ser bem devagar, vai ser bem mais chatinho de fazer. Mas depois que fizerem alguns, vai ficar bem fácil. Essa é a junção que eu prefiro fazer para os meus squares, que fica mais discreto e sem relevo. Sigo aqui um de cada lado. Pego o fio lá atrás e puxo. Pode ser que tu tenha que mexer a tua agulha um pouco para conseguir passar por todas as alças, isso é normal, ok? E vou fazendo isso até eu chegar lá no final. Eu vou acelerar um pouco o vídeo, mas vocês vão vendo o que eu estou fazendo.
Eu prefiro essa aqui quando eu tô fazendo os squares, que fica sem relevo no meio. Tu consegue achatar bem ela, fica bem mais discreto. Até quando tá fazendo com uma linha de outra cor, fica mais bonito. Cuidado quando tu tá fazendo pra ver se os teus quadrados estão alinhados, para não perder nenhum ponto. Por exemplo, de um lado agora eu vou fazer no ponto que fica bem no espaço, no outro lado eu também tenho que estar no mesmo ponto. Se, por exemplo, nesse aqui eu estiver no ponto que está no espaço aqui e no próximo eu estiver no ponto que está em cima do primeiro ponto alto, tu tem que desmanchar, ver onde que desalinhou para os dois ficarem iguais. Essa parte aqui faz com bastante calma, pode levar bastante tempo, porque é a mais importante, a gente tem que ter certeza que está tudo certo mesmo. Também faz em um local que tenha bastante luz, se tu estiver fazendo uma cor mais escura. Se for a tua primeira vez fazendo quadradinhos, eu não recomendo que tu faça no preto, que depois tu vai ter bastante dificuldade de emendar eles. Aqui. Se aqui no início eu comecei naquela corrente que tá entre os pontos baixos, no final aqui eu também vou terminar nela. Eu fiz aqui os pontos baixíssimos, um para cada ponto baixo. Vou pegar um dos lados da corrente e aqui também a corrente. E a minha junção fica bem bonita, não fica com muito relevo aqui no meio, tu pode até esticar, passar eles, que ele vai ficar bem retinho, e até fazer com uma linha de cor diferente fica bem bonito. Agora eu vou, para fazer um arremate desse aqui, se tu tivesse mais quadradinhos, tu seguiria pegando neles. Mas como eu cheguei no final aqui, eu vou fazer uma corrente. Corto meu fio e esse aqui é o arremate. Aí depois tu só esconde eles. Essa então foi a nossa videoaula do Square. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou tentar trazer mais videoaulas interessantes para vocês, com peças bem legais. E qualquer dúvida, as minhas redes sociais vão ficar na descrição. Vocês podem me mandar mensagem, podem deixar nos comentários também, que eu vou tentar responder o melhor possível para vocês. Vocês também podem fazer esse quadrado de outras cores, fica bem bonito. Que nem esse aqui no amigurumi que eu fiz, que ficou parecendo um olho grego, lembra ele, né? Tem várias combinações de cores que vocês podem fazer. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima videoaula.